Físio, seja muito bem-vindo ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar R$ 10.000 por mês com atendimentos particulares. O tema da aula de hoje é: Físio, o seu faturamento depende diretamente da sua mentalidade. Entenda. E nessa aula você vai aprender como a forma que você pensa hoje está ligada diretamente ao seu faturamento e como você pode mudar esta realidade. Físio, sabe aquele momento em que um paciente te manda um WhatsApp perguntando o preço da sessão e você logo pensa: ai meu Deus, e se eu falar o preço e o paciente achar caro demais e não me responder a mensagem? Ou quando você acaba de atender um paciente pela primeira vez e agora vai ter que explicar para ele que existe a necessidade dele voltar para mais algumas sessões, seja 2, 3, 6 ou 8 sessões. E ainda vai ter que passar o quanto custa, quanto isso vai ficar para ele, né? E a primeira coisa que vem aí na sua cabeça é: será que o paciente vai achar ruim se eu disser que ele tem que voltar mais vezes e ainda falar o preço de todas essas sessões? Ou aquele paciente que te manda uma mensagem perguntando se você atende algum plano de saúde e você logo pensa: putz, outro paciente querendo saber de plano, eles só querem saber de fazer fisioterapia pelo convênio. Esses são alguns dos exemplos do que acontece no seu dia a dia e que você nem se deu conta que pensar desta forma impacta diretamente no seu faturamento. Melhor dizendo, exatamente esta forma de pensar que limita o seu crescimento, o crescimento do seu negócio, o investimento em outros cursos, o investimento nos seus sonhos, como uma viagem com a sua família ou até mesmo uma ida a um restaurante que tenha um preço um pouquinho mais caro, né? E você deve estar aí se perguntando: mas Karen, o que tem de errado eu pensar assim? Eu vou te explicar. Essa mentalidade eu apelidei de eu perdedor. É aquela partezinha que existe dentro de você que pensa que nada vai dar certo. É uma maneira de pensar que faz você responder aos acontecimentos de uma forma que limita os seus resultados. Faz você oferecer um número menor de sessões aos seus pacientes por medo dele achar o plano de tratamento com 6, 8 ou 10 sessões caro. Faz você não agregar valor ao seu serviço ao paciente que está te perguntando do preço. E ainda faz você acreditar que o paciente que pergunta pelo atendimento no plano de saúde nunca faria um tratamento particular. E acaba por perder esses pacientes e perde a oportunidade de vender o seu serviço. Aí você fica frustrado porque não consegue sair daquele faturamento entre 2, 2,5, 3 mil por mês com atendimentos particulares. Passa a acreditar que é a fisioterapia, que é a sua área de atuação que não dá dinheiro, que a sua área de atuação já está saturada e por isso é que você tem poucos pacientes. Coloca a culpa na concorrência que cobra um pouquinho mais barato que você e que você julga desleal ou até mesmo justifica os seus resultados medianos por conta de uma crise mundial e acaba então por desanimar da sua profissão. Tudo isso acontece por uma única razão: por causa da sua mentalidade, a forma limitada que você pensa em cada um desses acontecimentos. Para você ter uma ideia, existem dois tipos de mentalidade: o eu perdedor, que é essa partezinha ali que te traz, na verdade, resultados limitados, né, e interfere em toda a tomada de decisão, como eu ilustrei acima. E tem aquela outra partezinha que eu chamo de eu vencedor, que é uma forma de pensar que faz o fisioterapeuta enxergar oportunidades a cada desafio que ele se esbarra ali durante o dia, que faz ele se questionar como pode aproveitar melhor aquele acontecimento.
Então, esse fisioterapeuta, ao invés de pensar, será que o paciente vai achar caro o preço? Ele vai deixar o eu vencedor no comando e ele vai pensar: como eu posso gerar mais valor para esse paciente fazer o tratamento ou agendar uma consulta? E é através dessas duas formas de pensar que é possível identificar como pensamento, né? Será que o paciente vai achar caro? É uma forma escassa e limitada, e limita a ação do fisioterapeuta na questão preço e merecimento, né? E quando o fisioterapeuta pensa como posso gerar mais valor, ele não se preocupa com o preço, não se limita a isso, mas sim cria um leque de possibilidades para fazer o paciente dele enxergar a importância daquele serviço no problema que ele tem. Outro exemplo de um fisioterapeuta que deixa o eu perdedor falar mais alto é quando o seu paciente pergunta sobre convênio e você limita a pensar. Os pacientes só querem fazer fisioterapia pelo plano. Isso acaba com a possibilidade desse paciente decidir por um atendimento particular. Já quando você deixa o eu vencedor falando mais alto, o pensamento que viria na sua cabeça seria: vou mostrar para esse paciente a diferença entre um atendimento particular e o atendimento do convênio, para ele entender como ele será beneficiado com o meu atendimento, que é um atendimento particular. Os fisioterapeutas confundem, acham que falar de mentalidade pode ser papo de coaching, que é lorota, que é apenas frases motivacionais, mas é justamente o contrário. É a mentalidade que vai te fazer crescer ou declinar, que vai te fazer prosperar ou empacar, que vai dar um salto no seu faturamento. Ou você vai continuar tendo resultados medianos. Porque se você deixa o seu eu vencedor falar mais alto, ele vai encontrar possibilidades naquilo que parece impossível de acontecer. O eu perdedor sempre vai fazer você se limitar na hora de tomar uma decisão. E o eu vencedor sempre vai arrumar uma maneira de encontrar uma solução para o desafio que está ali na sua frente acontecendo naquele momento. Físio, mas isso não acontece somente nessas situações com o paciente, mas sim em toda e qualquer decisão que você toma na sua vida. E eu vou te dar aqui alguns exemplos. Vamos lá. Quando você decide continuar atendendo via plano de saúde, por exemplo, porque a própria operadora é que faz a captação e todo o gerenciamento desses pacientes e garante a chegada desses pacientes, e justamente por estar ali com a agenda garantida de pacientes, é que você continua trabalhando muito e ganhando pouco, em média de 30 a 40 reais por atendimento. O seu eu perdedor diz a você: eu estou exausta, mas pelo menos o trabalho está garantido. Agora, se fosse o seu eu vencedor, ele diria o oposto. O que eu preciso fazer para ganhar o dobro do que eu ganho hoje por hora? O que eu posso fazer para, ao invés de ganhar 40, ganhar 80, ganhar 120? Quando você olha para a sua agenda, cheia de horários vagos, o fisioterapeuta, que tem o eu vencedor no comando, pensaria assim, ó: tempos difíceis mesmo. A inflação está nas alturas, o governo está taxando tudo, o paciente está cortando esse tipo de gasto. Agora, nesta mesma situação, o eu vencedor no comando, você pensaria o seguinte: o que eu preciso fazer para captar mais pacientes, já que eu tenho tantos horários vagos? E por fim, um terceiro exemplo que eu vou trazer aqui para você é aquele momento que aparece uma oportunidade de você investir em um curso ou em um equipamento e o seu eu perdedor diz a você: está caro demais, você não vai conseguir pagar por isso. Já o seu eu vencedor pensaria assim: como eu posso levantar essa grana para investir nesse aparelho ou então nesse curso? Físio, trouxe todos esses exemplos aqui porque eu quero que fique muito claro como a sua mentalidade é a base para o seu crescimento profissional e também para o crescimento do seu faturamento. É a sua mentalidade que comanda a maneira como você decide cada coisa,
cada investimento, cada resposta que você dá aos seus pacientes. Cada passo que você segue tem um porquê e essa razão começa na sua forma de pensar. Físio, o ponto mais importante desta configuração mental, da forma como você pensa, seja o eu perdedor no comando ou o eu vencedor falando mais alto, é o impacto que você tem de forma direta ou indireta na sua vida, nas suas decisões. Quer você queira, quer não. E se você busca por uma mudança radical nos seus resultados, se você busca por um faturamento de 10 mil por mês, se você busca ser reconhecido pelos seus pacientes, valorizado financeiramente, busca por uma vida com mais liberdade de tempo e de dinheiro para estar viajando com a sua família, com os seus amigos, é fundamental iniciar essa mudança, esta configuração mental. Por experiência própria, eu posso te afirmar que isso leva um certo tempo e que no início pode parecer impossível ou que não faz tanta diferença, já que tudo o que acontece reforça essa nossa forma de pensar. Mas é um comando diário para o seu eu vencedor. E o quanto antes você conseguir, antes o sucesso profissional vai chegar. E já te adianto, isso reflete na sua vida pessoal também. E se você não mudar esta configuração mental, você vai continuar tendo os mesmos resultados, o mesmo faturamento e culpando o mercado por isso. Vai continuar trabalhando na sua capacidade máxima, na exaustão física e receber o mesmo valor. Vai continuar trabalhando somente para pagar os boletos. E a cada compra que quiser fazer, vai ter que contar as moedas que estão aí perdidas na sua carteira. Porque é isso que te resta no final do mês, apenas moedas. Além de investir em milhares de cursos técnicos que você vai ficar sempre na esperança de ter uma evolução profissional. E para você, fisioterapeuta, que deseja muito uma evolução profissional, o melhor momento para redefinir esta configuração é hoje, é agora. E esse treino acontece diariamente a cada acontecimento da sua vida. Comece nesse momento a fazer uma análise do seu dia de hoje. Quem está falando mais alto? O seu eu perdedor ou o seu eu vencedor? Como o eu vencedor poderia tomar a frente nessa situação que você acabou de pensar? Mas, Karen, o que é mais benéfico? Eu mudar a minha forma de pensar ou então o meu conhecimento técnico, investir mais tempo nisso? Físio, a forma como você pensa, ela interfere no conhecimento técnico. Dei alguns exemplos acima que o fato de pensar, se o seu paciente achar caro ou barato, bloqueia como você poderia pegar este conhecimento técnico aí que você já possui e gerar o valor a cada paciente que pergunta do seu preço. Olha só o exemplo de uma mentorada. É uma mentorada lá de Brasília. E ela se queixava que muitos pacientes mandavam mensagem para ela via WhatsApp, no Instagram, e todos eles perguntavam sobre o valor, mas que esses pacientes nunca agendavam a sessão e que sempre paravam de responder. Quando ela dizia o preço, então o que ela pensava? Que esses pacientes achavam caro demais e por isso eles não agendavam essa sessão. Observe, o eu perdedor dela estava no comando nesse momento, bloqueando todas as possibilidades de converter esses pacientes para um agendamento, de trazer esses pacientes para perto dela e dar um direcionamento para um possível agendamento. Aí eu disse a ela, então, para mudar a abordagem com o paciente e fazer algumas perguntas nesse momento antes de dizer o preço. Então, ao invés dela simplesmente falar, o valor é 100, 150, 180, pedir para ela responder a esses pacientes. Me conta um pouquinho sobre a sua história antes de eu te falar o preço. O paciente, então, começa a relatar a história, né? O que traz esse paciente até você. E agora sim, essa fisioterapeuta tem a oportunidade de apresentar uma breve solução para aquele paciente se interessar pelo serviço dela, antes mesmo do valor. Isso vai ser independente, o que isso terá de custo para ele. Agora ela abre o leque de possibilidades,
né? Então, assim você deixa o seu eu vencedor tomar frente, fazendo assim o agendamento do paciente, sem perder aquele paciente, né? Inclusive, tem uma outra mentorada que me escreveu uma mensagem assim: Karen, eu estava aqui pensando, e se eu baixar o meu valor de R$ 150 a sessão para R$ 100 a sessão? Será que eu consigo trazer mais pacientes para minha agenda? Mais uma vez, o eu perdedor está no comando. Porque na cabeça dela, o paciente acha caro esse valor e como ela tem poucos pacientes, acredita que se ela diminuir o preço do serviço dela, mais pacientes agendam. E infelizmente não é assim que acontece. Se tem poucos pacientes, é porque ela não tem habilidade o suficiente para captar pacientes. E como então entregar uma solução para eles enxergarem o valor do serviço dela na vida deles, né? Agora, se o eu vencedor estivesse falando mais alto, o que passaria na cabeça dela? O que eu preciso fazer para ter mais pacientes que paguem R$ 150 pelo meu serviço? E eu vou trazer aqui mais um ponto-chave para você, que abre o leque, né? Esse tipo de pergunta faz com que o seu cérebro comece a buscar opções, buscar respostas. Você abre o seu campo de visão. E do nada, é como se uma chave então virasse na sua cabeça, trazendo essas opções, trazendo essa resposta. Né, trazendo os pacientes que paguem, então, por esse serviço. Isso acontece sempre que você dá esse comando. Como eu faço isso? Agora, eu vou te dar 2 exercícios para você começar a mudar esta configuração mental. O primeiro exercício é você fazer um mapeamento mental. Então, pegue um papel, uma caneta e você vai começar a descobrir quem está aí no comando das suas decisões, o eu vencedor ou o eu perdedor. Então, responda as seguintes perguntas. 1. Quando um paciente pergunta o preço, você fica com medo dele achar caro? Sim ou não? Segunda pergunta. Quando um paciente recebe alta, você fica com medo de você não ter mais pacientes? Sim ou não? Terceira pergunta. Quando você vai apresentar um plano de tratamento aos seus pacientes, você fica seguro dele não fazer? Sim ou não? Quarta pergunta. Quando tem que fazer um investimento em um curso, você fica com medo de não conseguir pagar? Sim ou não? 5. Quando um paciente questiona sobre o seu tratamento, você fica com medo dele não voltar? Sim ou não? Se você respondeu sim para pelo menos 3 dessas 5 perguntas, é um sinal que o seu eu perdedor está falando mais alto. E os seus resultados estão limitados. Agora, vem aí o segundo exercício. Pegue essas perguntas e comece a se questionar o que pode ser feito para mudar esta realidade. Então, vamos lá. Na pergunta número 1, quando um paciente, então, pergunta o preço, o que você pode responder para agregar valor a esse paciente? Responda aí no seu papel e caneta, né? Escreva 3 benefícios do seu tratamento em um papel e busque uma maneira de falar isso aos seus pacientes. Já na pergunta número 2, quando o paciente recebe alta, ao invés de você ficar com medo de não ter mais pacientes, se pergunte o que eu posso fazer para ter mais pacientes. Como faço para captar pacientes? Escreva opções aí no seu papel. Já na pergunta 3, o que você pode fazer para não se sentir inseguro frente a um paciente? Se pergunte isso várias vezes e responda no papel. Na pergunta 4, se pergunte como eu posso levantar o dinheiro para pagar o curso dos meus sonhos ou então para fazer um investimento em um equipamento. Escreva possibilidades no seu papel. E na quinta pergunta, se pergunte como acolher esse paciente para ele se sentir seguro e retornar nas próximas sessões. Aqui são algumas opções para você começar a ressignificar a sua forma de pensar. Mas faça isso constantemente com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Como o eu vencedor falaria no lugar do eu perdedor? Agora eu vou recapitular o que você aprendeu na aula de hoje.
Primeiro, nós vimos que a mentalidade é o ponto de partida para toda e qualquer tomada de decisão. E que é justamente ela, a forma como você pensa, que é influenciada pelo seu eu perdedor ou eu vencedor, né? O eu perdedor limita suas decisões, fecha as portas para um possível avanço. Já o eu vencedor, ele te mostra o caminho para o crescimento profissional. E somos nós que definimos quem vai estar no comando, o eu vencedor ou o eu perdedor. E que a cada acontecimento você pode mudar esta realidade, se questionando como eu posso fazer isso melhor, como posso abrir as possibilidades, como eu posso chegar nos 10 mil reais. Agora, eu quero saber se você aprendeu. Então, comenta aqui. Qual a situação você deixa o seu eu perdedor assumir o comando e o que você pode fazer de diferente?